Glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais um vídeo, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já quero convidar você a deixar seu like aí, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha. Nós vamos aqui hoje falar de um assunto, que tem se alastrado no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, que é a fornicação, que é o casamento ilícito, que é a relação ilícita antes do casamento. Essa relação que vem a carne tomando conta de muitos cristãos. Então nós vamos tratar desse assunto hoje. Mas antes eu já quero convidar você para deixar o seu joinha. Você que não é inscrito, venha se inscrever para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Venha compartilhar também no seu WhatsApp, no seu Facebook aí, seu Instagram. Compartilha com seus amigos. Amém? Quero fazer uma oração aqui rapidamente para nós entrar nesse assunto. Esse assunto que muitas pessoas têm medo de pregar, medo de esclarecer para as pessoas. É algo que não é um bicho de sete cabeças, mas tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de fornicação e perdendo a presença de Deus, que é o mais importante, por um momento de prazer. Então quero convidar você para nós dar entrada aqui nesse estudo maravilhoso. Mas antes eu quero fazer 1 minuto de oração para Deus nos abençoar e nos dar sabedoria. Amém? Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma semana na Tua presença, Pai. Obrigado pelos livramentos, pelas curas, meu Deus. Obrigado por nos libertar, Senhor, todos os dias, meu Deus. Livra-nos, ó Pai, das prisões celestiais, ó Deus. Livra, meu Deus, das prisões espirituais, ó Deus. Meu Deus, guarda a vida da minha esposa, da minha filha. Guarda a vida da minha parentela, meu Deus, de toda a minha família. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã que está inscrito nesse canal. Abençoa, Pai, os meus líderes espirituais, Senhor, todas as igrejas. Abençoa o Brasil, abençoa o mundo, meu Deus. Abre a nossa mente, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para alcançar, meu Deus, a Tua boa vontade, ó, e perfeita. Meu Deus, nos dá sabedoria para alcançar a Tua graça, nos reveste do Teu poder. Derrama a Tua unção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados? Continue deixando o like aí. Amém? Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos tratar de uns assuntos agora. Assuntos espirituais, né? Vamos tratar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Resposta à pergunta acerca do casamento. Versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Essa aqui é as cartas de Paulo, carta escrita por Paulo, né? Enviada à igreja de Corinto. E aqui nós vamos aprender o que Paulo, usado pelo Espírito Santo, tem a falar para nós, né? Porque Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele sempre prepara, né? E Deus preparou essa oportunidade para nós estarmos aqui falando desse assunto. Esse assunto que tem aprisionado muitas pessoas. Como nós sabemos, essa carta de 1 Coríntios é o 7º livro do Novo Testamento e é o 46º em ordem canônica da Bíblia Sagrada. Coríntio era uma grande cidade ali da capital da Acaia, ali na Ásia, né? Ali na região da Grécia.
E também ela ficou uma cidade conhecida, porque era uma cidade ali onde muitas pessoas filósofas, pessoas que tinham a mente aberta, por ser uma cidade ali na Grécia. Todos sabem que ali na Grécia levantou muitos filósofos que, meu Deus, eram homens com uma mente muito inteligente. Então olha só o que Deus faz. Deus levanta Paulo para escrever uma carta para homens cheios de inteligência. Mas vamos ver ali o que Paulo fala. Olha só. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por que ele fala isso? Porque aqui Paulo está deixando bem claro que tanto pode ser como um ato de... Nós podemos levar pelo sentido figurado, né? Ele quer demonstrar aqui que a fornicação ela pode ser tanto como uma idolatria ou como um homem e uma mulher antes do seu casamento. Naquele tempo do Antigo Testamento, muitos homens se prostituíam com as sacerdotisas, ou até com as mulheres ali, naqueles rituais. Então, Paulo ele vem alertando para evitar a fornicação. Por quê? O significado de fornicação do grego, ele se coloca como porneia. É uma palavra que engloba todo tipo de imoralidade sexual. Por que essa palavra ela é transmitida do grego para o nosso entendimento hoje? É porque ela vem da Grécia. E Paulo esteve ali por quase 3 anos na Grécia, pregando o evangelho para estoicos, povo epicureus. E ali eles, naqueles rituais deles, eles se fornicavam, porque eram pessoas que tinham relações sem ser casados ainda. E tantos os casados também tinham relações fora do seu casamento, onde se daria também chamada a palavra moixéia, que era no caso de um casal ter relação extraconjugal, chamada moixéia, que daria também o adultério. Então Paulo ele escreve essa carta diretamente para a igreja de Corinto, para esclarecer para muitas pessoas e até mesmo exortar que eles fazendo isso estariam se distanciando da presença de Deus. Então nós temos aqui a palavra chamada porneia, que tem vários sentidos, que tem vários significados. Se você for pegar ela pelo pé da letra, você vai ver que ela é ampla em vários sentidos. Por exemplo, ela vai abranger a lascívia, ela vai abranger o adultério, ela vai abranger a fornicação, prostituição, relações homossexuais, pornografia, desejos ilícitos, relacionamento entre parentes não permitidos. Enfim, jovem que ainda está namorando na igreja e nem noivou, mas já teve relação, pessoas que ficou viúvo, mas não quis casar ainda e está tendo a relação ali com um ou outro a oculta, uma mulher que ficou viúva na igreja e depois de meses não casou com ninguém, mas está tendo relação ali com alguém oculto, e isso aí tudo envolve a fornicação. Por isso que nós temos que estar atentos, porque muitas das vezes nem todo barulho e nem toda língua estranha em cima do altar é a presença do Espírito Santo de Deus. Pode se chamar também esses atos de moixéia, quando em caso de casado, aí já passa a ser um adultério. Por quê? Porque quando se fala de porneia, falamos de relações sexuais ilícitas, quando se fala de um homem e uma mulher que não foram casados, um jovem
em uma moça, pessoas, tipo assim, uma mulher que é cristã, que namora um jovem que não é cristão, e aquele jovem ali, ele não tem ali o despertamento espiritual, ali ele não está pensando no prejuízo que ele pode dar à moça se ele avançar o sinal e querer alguma coisa com ela antes de um casamento. Ali ele pode tanto derrubar ela espiritualmente, ali ele pode derrubar ela como emocionalmente, ela pode até chegar a ter uma depressão depois daquele ato de fornicação, e ele vai, não agrada, não gosta, e abandona a moça, e ali aquela moça ela vai ter no seu coração uma crise muito grande. Então por isso que o jovem, a moça, tem que saber verdadeiramente o que ela quer. O que é que você quer? Será que você está na igreja porque você quer somente ter prazer com aquela menina? Será que essa moça está na igreja porque ela quer casar logo com esse rapaz? Será que ela não está buscando uma presença mais íntima da parte de Deus? Será que esse jovem ainda não buscou mais saber qual é a vontade de Deus sobre a vida dele? Porque muitas das vezes as pessoas desanimam e até ficam frustradas na casa do Senhor Jesus, porque elas estão buscando um parceiro para assim, de última hora. Não é assim. Se você quer algo, as coisas na presença de Deus, é algo para ser duradouro. E o que nós vemos hoje em dia é que os jovens começam a namorar hoje, amanhã já está morando junto, amanhã já está vivendo junto, está vivendo uma vida ilícita, já provou a carne. Muito jovem hoje, quando vê que a igreja é de doutrina, quando vê que tem um RI, ou até mesmo que o pastor, o obreiro, ou aquele que dá ensinamento, ou até mesmo o pai que é rígido, está pegando no pé, que não é daquela forma, ele sai da igreja porque a carne já está fuçando ali, a carne está batendo que é aquilo que ele quer, a carne está pelejando que é aquilo que ela quer, e muitas das vezes a carne, por um momento de prazer, sai da igreja, destrói a família. Jovens moças engravidam dentro da igreja antes de casamento, outras casam, até mesmo grávida, correm para casar, casa até pejada de 2, 3 meses, para ninguém perceber. É tudo ato que a carne faz para levar o homem a sair da presença de Deus. Por isso que quando falamos de fornicação, porneia, falamos de relações ilícitas fora ou antes do casamento, do noivado. E quando se falamos de Moisés, falamos de atos extraconjugal de casais. Por exemplo, de onde surgem essas vontades, esses pensamentos, esses desejos, essa lascívia, essa tentação toda, de onde surge? Diz a minha Bíblia aqui no capítulo 7 do livro de Marcos, as palavras de Jesus. Jesus vai dizer que vem do interior do coração. É do coração que vem. Olha só, capítulo 7 e o versículo 21 a 23, que diz assim, capítulo 7, 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, e todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso que nós temos que se policiar, por isso que nós temos que guardar o nosso coração, por isso que nós temos que guardar a nossa mente, temos que guardar os nossos olhos, para nós não estarmos deixando as trevas penetrar. A esperança para essas pessoas que vivem se fornicando, claro, tem esperança.
a esperança para tudo. Olha o que Jesus fala: se confessarmos os nossos pecados, há esperança. Se confessarmos os nossos pecados e deixar. Capítulo 1, 1 João, coisa linda, né? 1 João 1,8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo, meu querido amado? Muitas das vezes tem pessoas que é viciada, pessoas que vêm do mundo para a igreja, mas não consegue se libertar. Aquela pessoa que todo final de semana, todo dia, queria ter relação com uma pessoa diferente, aí veio para a igreja e não consegue mais se libertar, viver só com uma pessoa só. Esse instinto libidinoso, quer a toda hora, quer ter relação com uma pessoa diferente, está na igreja, mas a mente dele está conturbada, anda desejando, desejo ilícito, não pode cumprimentar uma irmã. Se a irmã olha para ele, dá paz para ele, ele já pensa que a irmã quer algo com ele. Pessoas temos a todo momento, irmãos, que policiar a nossa mente e não deixar o nosso coração corromper. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É o que João vai dizer no capítulo 1 do livro de 1 João 3,9. Olha só o que ele diz: Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tá vendo? Aquele que é nascido de Deus, ele está sempre buscando agradar a Deus, agradar o seu parceiro. É como Paulo falou aqui no começo, que cada um tem a sua própria mulher e que cada mulher tem o seu próprio homem. Não existe esse negócio de você estar casado e estar querendo outra mulher. Desejo diabólico, você estar casado e desejando a mulher do seu próximo na igreja. Não existe isso. Isso é coisa do diabo, é laço. Por isso que a palavra vem dizendo aqui, 2,4. Aquele que diz: eu conheço Deus, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Você diz: eu conheço a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, mas você ainda não conheceu a Deus, porque Deus, ele é justo. A sua semente não pode se corromper. Então, se você é um servo de Deus, você tem que se portar como um servo de Deus. Você não pode dar lugar à fornicação. Você não pode dar lugar ao adultério. Se você é um jovem que está na presença de Deus, você tem que orar para você não cair. Porque se você não orar, a tentação ela vai te vencer. Se você não orar, o escândalo, o desejo ilícito vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Você vai ser uma pessoa conturbada. Você vai estar naquela carnalidade tão grande que a qualquer momento a carne pode te derrubar. Então, por isso que nós temos que lembrar que as consequências de um ato pecaminoso, ela tem graves consequências. Olha só o que Paulo fala na carta aos Romanos. Capítulo 1 de aos Romanos. Capítulo 1 de aos Romanos. Me acompanhe, meus irmãos. Capítulo 1, 27. Que Paulo está falando. E semelhantemente, também os varões
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convenha ao seu erro. Aqui Paulo está deixando bem claro, homem com homem sofrerá uma grande consequência da parte de Deus. Assim também as mulheres, mulher que dentro da casa do Senhor, olha aqui, é dentro da casa de Deus, não é no mundo não é lá fora não, é dentro da casa de Deus. Homem se agradando de homem dentro da casa de Deus, mulher se agradando de mulher, o espírito do lesbianismo dentro da igreja, o espírito do homossexualismo dentro da igreja. Meu querido, é bom você orar para Deus te converter. Essa prática pecaminosa ficou no passado. Você agora é um cristão renovado, regenerado. Você agora é uma novidade de vida na presença de Deus. Se o desejo vem de volta no seu coração, é porque a velha criatura, ela está começando a ressurgir, porque você está dando lugar. Começa a queimar a carne, começa a dobrar o joelho, comece a buscar a presença de Deus, porque Deus, Ele pode, Ele vai te fortalecer. Olha só o que nós falamos aqui. Portanto, o fornicador, fornicadora, tem que se arrepender. Não tem jeito, tem que se arrepender. Tem que pedir perdão a Deus e abandonar aquela prática do pecado. Tem muitas pessoas que não precisam de um companheiro para se fornicar. Vai numa tela de computador, numa pornografia, vê uma mulher na rua, já começa a maquinar o mal. Tem vários tipos de fornicação. Por isso que você tem que estar atento, a todo momento ligado nas coisas de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz, capítulo 1 de 1 João e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel e justo, porque Ele sabe, o nosso corpo é templo santo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo. Se você destruir o templo de Deus, Deus vai destruir você. Guarde o seu corpo. Guarde o templo de Deus na sua vida. Mantenha em oração. Está namorando? Ore, meu querido. Jejue, minha querida. Não deixe, não troque a sua santidade, o que você preservou, por um momento de prazer. Jesus conhece aqueles que são fiel até o fim. Já pensou você chegar desfigurada em um casamento? Já pensou você subir no altar e Deus usar alguém para te falar que você está totalmente em pecado? Deus quer você purificado. Deus quer o seu coração voltado para Ele. Busque ao Senhor, não se entregue ao diabo. A palavra diz no capítulo 8 e versículo 8 de aos Romanos, que a inclinação da carne é morte, é inimizade, é intriga contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e vida com abundância. É vida com Deus. Amém? Que Deus abençoe a você. Se você gostou do vídeo, se você acha que está totalmente fora da palavra de Deus, se você acha que não está de acordo, deixa aí o seu comentário. Assista o vídeo, compartilhe o vídeo.
e eu creio que Deus vai abrir mais a sua mente e vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Em Defesa do Evangelho. Que Deus venha abençoar a todos e nos dar uma ótima semana. Amém? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.